Quero convidar você para abrir nesse momento sua Bíblia no livro de Josué, o último capítulo do livro de Josué. Você abrindo aí no último capítulo de Josué, você já vai ficar com a sua Bíblia aberta também em Juízes, que é o livro que nós iremos, meus amados irmãos, trabalhar com os irmãos por um bom período neste nosso horário do culto da noite. Certo? Então nós vamos ler nesse momento Josué capítulo 24, né, o último capítulo aí do livro do profeta Josué, versículo 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Capítulo 1 de Juízes, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta leitura destes dois versículos e pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta jornada sequencial destas mensagens que vamos estar transmitindo, cujo tema é pecadores nas mãos de um Deus irado e misericordioso. Então nós estamos aqui, Pai, como pecadores, remidos pelo teu sangue. Rogamos por aqueles que porventura ainda não foram remidos pelo teu sangue. O fato é que todos nós estamos na tua presença e reconhecemos mediante os nossos pecados, reconhecemos mediante o que a tua palavra diz, que o Senhor tem se irado por conta dos nossos pecados, e se não fosse a tua misericórdia, a tua compaixão, todos nós estaríamos extintos, estaríamos eliminados. Assim, Pai, pedimos ao Senhor que através desses dias em que vamos estar aqui, mergulhados nesta jornada, Senhor Deus, de estudos, cujo propósito é caminhar sempre em direção ao Senhor Jesus, pois toda a tua palavra, desde Gênesis, tudo indica, tudo aponta para o nosso Rei Supremo, para o nosso Juiz justo e misericordioso e fiel, Jesus. Assim te oramos, Pai, nesse nome precioso de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, queridos, eu queria convidar você para esta jornada, juntamente comigo, nesses dias aí que se seguem, restante desse mês de setembro e certamente, provavelmente, todo mês de outubro estaremos mergulhando na história dos juízes, tirando assim, através daqueles juízes que Deus levantou, alguns que se levantaram por si mesmo, lições para a nossa caminhada e sempre analisando, sempre olhando as ações de Deus mediante a maneira como os homens, os seus servos, ali se comportavam diante das oportunidades, diante das palavras de ordem que Deus dava e que, infelizmente, os homens sempre estavam ali a desobedecer. Mas antes de nós adentrarmos na história dos juízes, que é um período que corresponde a 450 anos, é todo o período daqueles juízes, foram um período de 450 anos. Eu quero fazer uma breve narrativa, um resumo da narrativa bíblica até chegar ao período dos juízes, para que a gente possa compreender melhor. Então, começando pelo livro de Gênesis, é claro, vale lembrar ainda que nós não temos na Bíblia uma cronologia exata a partir da ordem datada em que se encontra cada livro, de modo que é mais fácil entender por uma ordem dos eventos. Então é muito mais fácil você compreender as histórias bíblicas, os acontecimentos, mediante as ordens dos eventos, do que você tentar compreender por uma cronologia, já que ela não está
colocada nesse formato nas Escrituras. Por isso mesmo, o livro de Gênesis traz na sua introdução 3 eventos que aconteceram há muitos anos atrás, o qual não nos arriscaremos dizer exatamente há quantos anos se deu. Mas quando lemos pela fé, nos parece que as coisas estão acontecendo naquele exato momento. Por quê? Porque a Bíblia é, antes de tudo, um livro de fé. Então, quando nós lemos a Bíblia, especialmente o livro de Gênesis, a sua introdução, o entendimento, a compreensão que temos é que as coisas estão acontecendo exatamente naquele momento. Porque nós a aceitamos, nós mergulhamos nas Escrituras pela fé. E de outra forma, realmente, se não for pela fé, a Bíblia vai ser tão somente um livro histórico, é um livro que tem as poesias, né, que tem muitas filosofias também, enfim, do modo como o homem natural que não deposita fé, assim aceita as Escrituras. Então nós temos na introdução o quê? Deus criou os céus e a terra, e tudo quanto nela existe. Deus criou primeiro o homem, Adão e Eva. E aí veio o pecado deste primeiro casal, deste primeiro homem, e as consequências deste pecado. Deus havia dado a ordem que eles não comessem do fruto proibido, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. E eles desobedecem, dá ouvido à voz da serpente e come do fruto proibido, e ali o pecado entra nas suas vidas, acontece ali o primeiro homicídio, Caim se levanta e mata o seu irmão Abel, e aquele casal é expulso do paraíso. O pecado, à medida que os homens se multiplicavam, o pecado também ia se multiplicando. De maneira que Deus olha para aquela primeira geração e externa um coração de pesar pelo fato do homem, desde a sua infância, ser mau continuamente. Então Deus decide destruir toda a raça humana. Mas alguém dentre aquela geração achou graça aos olhos de Deus. Então Deus escolhe a Noé e diz para Noé: Noé, prepare uma arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra, de forma que toda a humanidade será destruída. E esse período, meus irmãos, foi um período de oportunidade, um período de graça de Deus para aquela primeira geração, porque o período da construção da arca foi um período longo, mas algo que nos chama a atenção também no início da narrativa, é que quando Deus ordena para que Noé coloque dentro da arca a sua família, em um casal de cada espécie, quando todos estão ali dentro, eles passam 7 dias dentro da arca, até que no 8º dia, as portas do abismo se abrem, e as comportas do céu, e começa aquela chuva copiosa. 40 dias e 40 noites chove sobre a terra, de modo que as águas do dilúvio duraram 150 anos, fazendo com que não houvesse mais, naquele momento, separação das águas e da terra. Tudo tornou-se um grande mar durante 150 anos. Mas aí depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus ordena a Noé que saia da arca, faz uma aliança com Noé. E aí, queridos, após o dilúvio, após essa aliança, vêm os descendentes de Noé. E um desses descendentes de Noé nos chama muito a atenção. Todos sabem, Nimrod. Nimrod, o engenheiro e arquiteto da Torre de Babel. De modo que esses são os 3 eventos que nós temos na introdução de Gênesis: criação do homem, da mulher, dilúvio, Torre de Babel. Então a percepção que temos é que do capítulo 1
até o capítulo 11 parece ser um livro à parte. Um recorte colocado por Deus ali para dizer: eu sou o Criador, eu te formei, você é meu e me dará conta da sua vida. Isso deve ter acontecido, meus irmãos, dentro da eternidade de Deus, há muitos bilhões e trilhões de anos. Não me incomoda. Claro, com a maior naturalidade, porque o nosso Deus é eterno. Nosso Deus é eterno. Então, olha, a terra, a criação tem bilhões, trilhões, tem. Tudo bem. Você sabe dizer quantos anos tem meu Deus? Abraão sai do meio da sua parentela. Acontece a chamada de Abraão aí no capítulo 12, em direção à terra prometida. Ele sai de Aram-Padã, ele vai para Canaã, passa um período em Canaã, de Canaã ele desce para o Egito, depois volta para Canaã, se estabelece ali, e ali, retornando do Egito para Canaã, ele sobe ao monte, no oriente de Betel, ele arma ali a sua tenda, ele faz um altar, e eles consagra todos que estão com ele a Deus. Mas ali em Canaã acontece uma grande fome, e naquela grande fome que aconteceu em Canaã, novamente, Abraão desce com Sara e com os seus para o Egito. E lá no Egito, ou antes de chegar no Egito, nós conhecemos aquela historiazinha, aquela meia-verdade, não é? Que Abraão contou para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, de fato era uma meia-irmã, né, de Abraão, e ele conta, né, aquela mentirinha e tal, porque temia que os egípcios, ao verem a formosura de Sara, sua esposa, pudesse assim matá-lo e tomar a sua mulher. De modo que ele cometeu aquilo, e por pouco não acontece um desastre ali, porque o faraó se interessou. Mas logo que o faraó soube que a Sara era mulher de Abraão, ele não tocou, nem permitiu que ninguém tocasse. Então o faraó recebeu muito bem Abraão ali, ele prosperou ali no Egito, mas depois ele sobe do Egito. Quando ele Campinas, já ele muito próspero, o seu sobrinho Ló também, muito próspero, acontece uma contendazinha entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque a terra já não comportava tanto gado que os dois tinham. Então, nós conhecemos aquela historiazinha da escolha, não é? Que Abraão faz para Ló: olha, Ló, escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló segue o seu caminho em direção a Sodoma e Gomorra, e a gente vai pular esses eventos aí, toda aquela questão do clamor, né, da cidade e tudo mais. Então, queridos, Deus aparece a Abraão e lhe promete um filho, filho da promessa. Antes, porém, nós sabemos que a promessa se cumprisse, Abraão e Sara teve uma vaciladazinha e nasceu Ismael. E Deus diz que em Ismael também seria gerado uma grande e poderosa nação que iria se opor à nação do Isaque, do eleito, do escolhido. E é claro que nós não podemos também esquecer do pedido inusitado que Deus fez para Abraão. Essa história tão linda que relata a fé de Abraão em obedecer a Deus, quando disse para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu unigênito Isaque, e leva para o monte, e lá tu hás de sacrificar a mim. E Abraão obedeceu, como nós sabemos, e é uma história muito linda, e você pode estar vendo a história aí desse homem que demonstrou fé e fidelidade ao Senhor. O fato é que Isaque não é sacrificado, porque não seria um Isaque, não seria um pecador que iria assumir o lugar de outros e outros pecadores como nós. Isaque é tirado do altar e um cordeiro é colocado naquele altar, e nós sabemos muito bem quem era aquele cordeiro, ou para quem aquele cordeiro apontava. O fato é que Isaque cresce, se casa e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E a história de Esaú e Jacó também é bem interessante, porque os dois, ali no ventre da mãe, há uma guerra lá, para quem pudesse nascer primeiro. E o fato é que Esaú nasce primeiro, mas Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. E nós conhecemos toda aquela trama familiar, aquela situação que fez com que Rebeca
assumisse todo o dano de maldição que pudesse cair sobre Jacó, caísse sobre ele se Jacó aceitasse a obediência de se passar por Esaú para poder receber a bênção de Esaú, que era o filho primogênito. E Jacó obedeceu à mãe, e nós sabemos que ele recebeu a bênção da primogenitura. Mas aí, meus irmãos, esta bênção causou também grandes apertos para Jacó. Esaú enfureceu também grandes apertos para Jacó. Esaú, enfurecido, decide matar Jacó. A mãe deles, a mãe de Jacó, Rebeca, diz para que o seu filho fuja, porque Esaú vai procurar matá-lo. E ali Jacó foge para Harã, lá para a terrinha de onde Abraão havia saído naquela chamada lá de Gênesis capítulo 12. E ele vai para a casa do seu tio, irmão de Rebeca, como é o nome dele? Labão. Chegando ali, Jacó se afeiçoa, se encanta com a beleza de uma jovem chamada Raquel. E o dote para poder ter o direito de casar com aquela linda garota era trabalhar 7 anos para Labão. E Jacó trabalha 7 anos para Labão. No dia ou na noite das núpcias, está lá Jacó na sua tenda, aguardando a sua amada, e quando ele dá por conta ao amanhecer do dia, quem estava lá era Lia. E aí Jacó vai questionar para Labão: por que fizestes isto comigo? E Labão vai explicar para Jacó que na sua terra tem o costume do qual não se pode dar a filha mais nova, enquanto a mais velha não se case. E aí Jacó amava tanto a Rebeca, a Raquel, que vai trabalhar mais 7 anos, agora sem recompensa. Os 7 anos ele ganhava alguma coisa, mas agora ele vai trabalhar 7 anos sem ganhar absolutamente nada. E aí você pode perguntar: pastor, mas e podia casar com a sua cunhada? Naquele tempo, naquele momento, podia. Mas quando a lei foi promulgada, não pode mais. Não podia mais. Se você ler Levítico, capítulo 18, versículo 18, vai dizer que você não pode tomar a irmã da sua irmã por esposa. Mas naquele momento a lei ainda não havia sido promulgada, de modo que Jacó se casou com Lia primeiro, e depois trabalhou mais 7 anos, fazendo 14 anos, para poder casar com a sua amada Rebeca. Então, nesse tempo, ele sai de Arã-Parã e retorna para Canaã. E ali em Canaã, Jacó tem 12 filhos homens. Ele teve algumas mulheres, uma é conhecida que é Diná, mas dizem que ele teve outras mulheres que a Bíblia não relata o nome, mas o fato é que ele teve ali em Canaã 12 filhos homens. Deste um é muito especial. Quem foi? José. Só que os outros irmãos de José tinham muito inveja de José, porque o pai tinha um trato, um cuidado muito especial para José. E os irmãos conhecem aquela história dos sonhos de José. Isso levantou mais inveja, mais ciúme ainda dos seus irmãos, de modo que um determinado dia, os irmãos dele, estando no campo, cuidando lá das suas ovelhas, o seu pai pede para que José leve alguma comida ou veja o que está acontecendo. E lá nós sabemos de toda a trama entre os irmãos para poder realmente matar José. O fato é que decidiram não matar e venderam para o Egito. É claro que contaram para o seu pai Jacó que uma fera do campo, eles forjaram lá, sujaram a roupa de José, né, de sangue, enfim, o seu pai sofreu muito naquele período todo, lamentando o fato de José ter sido devorado por uma fera do campo. O fato é, queridos, que José foi vendido por volta do ano 1900 para o Egito. E lá nós sabemos, ele sofreu muito no início ali, até que ele achou graça diante do senhor Potifar, foi um servo muito bem sucedido ali, recebeu toda a confiança, mas houve novamente aquela mentira da mulher de Potifar. José foi parar lá na masmorra, lá no presídio, naquele porão. Lá ele teve o poder de Deus para interpretar o sonho dos 2 funcionários da corte, lá do Egito, né, o padeiro Mo e o copeiro Mo, e um daqueles fez promessa, garantia de que quando estivesse diante de Faraó, lembraria de José. Só que passou muitos anos e esse homem não se lembra. Até que um dia, o Faraó tem um sonho assustador,
que nós não vamos minuciar aqui, o sonho lá das vacas magras, né, das vacas gordas, e ninguém interpretava aquele sonho, de modo que aquele homem diz, das muitas faltas delas, que eu tenho uma, eu me lembro hoje. E aí vai relatar a respeito de José, que tinha o poder dos deuses, né, que eles diziam lá, e podia interpretar. Então José é chamado imediatamente à presença do faraó, em aquele sonho, e diz que vai ter 7 anos de muita fartura no Egito, e 7 anos de seca. E o faraó constitui José governador do Egito. Beleza, os 7 anos de fartura foi uma benção. Jacó está com os seus filhos, né, os irmãos de José, lá em Canaã. Porém, queridos, entra aí o período dos 7 anos terríveis de seca. E aí, os filhos de Jacó são enviados por Jacó até o Egito para poder buscar comida. E lá nós conhecemos todo aquele enredo lá, né, aquela maneira que José foi encontrando aos poucos de se revelar para os seus irmãos que ele está vivo, mas que eles não brigassem entre si, porque ali estava se cumprindo um plano de Deus, um propósito de Deus. Não houvesse confusão, aquela disputa, foi você, foi eu, bem que eu queria defender. José procurou aquietar, acalmar o coração deles, e o desejo de José era que eles voltassem e trouxessem o seu pai para o Egito. E de modo que no ano de 1870, toda a família de José desce para o Egito, escapando assim daqueles 7 anos terríveis de seca. Jacó conviveu ali com José, numa terrazinha boa que o faraó deu para ele viver lá, como pastor, com seus filhos. O fato é que Jacó veio a falecer ali na terra do Egito. Mas antes de morrer, Jacó abençoou os filhos, dando uma bênção especial a cada um, formando ali as 12 tribos que são representadas e que nós conhecemos nas Escrituras até hoje. Primeiro filho de Jacó, Rúben. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. Quarto, Judá. Quinto, Dan. Sexto, Naftali. Sétimo, Gade. Oitavo, Azer. Nono, Issacar. 10, Zebulon. 11, José. 12, Benjamim. 13, Efraim. 14, Manassés. E aí você pergunta, pastor, não são 12? Como que o senhor está falando agora em 14? Calma, irmãos, são 12 mesmo. Jacó toma os 2 filhos de José como seus próprios filhos, Efraim e Manassés, e formam realmente ali 2 tribos, porém Levi não recebe herança, porque a herança dele é o Senhor, e José vai ter a sua bênção juntamente com seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O povo fica ali no Egito por 400 anos. Claro que não foram todos esses 400 anos de escravidão, debaixo do chicote de Faraó. Os primeiros anos aí, eles eram muito bem queridos, afinal, Jacó estava ali, morreu no Egito, era muito bem quisto pelo Faraó, pelos que conheciam, José nem se fala. Então eles passaram muito tempo ali, realmente crescendo, se multiplicando, enricando, gerando muita gente, até que o texto sagrado vai dizer que levantou um tal de Faraó que ele não conhecia, ou seja, não é que ele não soubesse a história, é que ele não fez caso do que José fez, da história, não é que ele não conhecesse. E aí esse rei maligno começa a ter um sentimento de medo. O medo dele seria o seguinte, puxa, daqui a pouco vamos ter uma guerra com Canaã, daqui a pouco vamos ter uma guerra com as pessoas, com os parentes desse povo, e esse povo já estão aqui dentro, vai estar mais forte do que nós. Então, cria-se toda aquela trama, não é? Para que, a partir de então, toda a hebreia que desse à luz, se fosse um filho homem, afogasse no Egito, matasse. E aí nós sabemos que assim foi um período terrível, de modo que nós sabemos da história, José foi preservado pela filha do próprio faraó, que o encontrou ali no rio e criou como sendo seu próprio filho, um príncipe, sendo que a mãe de leite era a própria mãe de Moisés, de modo que Moisés cresceu dentro ali do palácio, aprendendo toda a ciência egípcia,
mas nunca perdendo as suas raízes, nunca perdendo os seus princípios, e sempre havia um sentimento de amor pelo povo que estava sofrendo ali. De modo que, em 1446 a.C., nós lemos a história do Êxodo, não é? O povo sai do Egito por liderança de Moisés. Nós sabemos que Moisés se levantou ali no Egito, matou aquele egípcio, surgiu toda aquela questão, teve aquela experiência gloriosa lá na sarça ardente, né? E veio as pragas. Então, toda essa história os irmãos conhecem muito bem. De modo que, chegando ali no Monte Sinai, depois de passar por aqueles milagres extraordinários, a travessia do Mar Vermelho, enfim, todas aquelas questões que aconteceu ali no início. Ali Deus entrega a ele as tábuas dos mandamentos. A Arca da Aliança é construída, e o tabernáculo também é construído naquela época como uma representação de Deus. E aí, meus queridos irmãos, o povo começa a pecar, se rebelar, começa as lembranças do Egito, ali no início, já com os primeiros embates, como nós falamos pela manhã, começa a lembrar realmente aí da comida do Egito, aquelas coisas todas que nós já vimos pela manhã. E o fato é, queridos, que essa saída do Egito, esse êxodo do Egito até Canaã, deveria ter durado apenas em torno de 3 meses. Mas eles passaram nada mais, nada menos do que 40 anos, como que andando em círculo. Você sabe quantos quilômetros dá do Egito para o local que eles foram? Vamos dizer de Cairo, né, para Jerusalém, dá 613 quilômetros. De avião seria 30 minutos. De carro seria umas 8 horas de viagem. E justifica para passar 40 anos, por mais dificultoso que fosse a travessia naquela época, né? Não tinha a pavimentação que tem hoje e tudo mais. Tudo bem, mas 40 anos não era necessário. Mas o fato é que foram 40 anos, e nós sabemos muito bem o porquê dos 40 anos. O povo se rebelava, o povo se revoltava, e Deus tratando com o povo, porque Deus queria colocar o povo na terra prometida preparados, prontos. E com todos aqueles 40 anos, né, de disciplina, de ensinamento, de teofanias de Deus, de manifestação de Deus, o povo sempre que os seus fardos eram aliviados, voltavam novamente a pecar. O fato é, queridos, que toda aquela geração que saiu do Egito vai morrer, e somente a nova geração entrarão na terra sob a liderança de Josué. Moisés contempla a terra só de longe. Isso se deu por volta do ano 1400 a.C. Perceba que a contagem de anos, né, nesse período é uma contagem regressiva, até chegar ao período interbíblico. Então, abrindo um parênteses aqui, não é? O período interbíblico já é bem depois do juízo, vem os juízes, vem os profetas, vem os reis, aí depois é o período interbíblico. O período interbíblico é aquele período, né, que a sua Bíblia antiga tinha uma folhazinha marcada, então são 400 anos de silêncio, que não houve teofanias de Deus, não houve manifestação, não houve profeta levantado por Deus. Aquele período corresponde a quatro períodos, a 4 impérios, né? É o Império Persa, é o Império Grego, é o Império Macabeu e o Império Romano, que vai iniciar o Romano no ano 63, e aí vem o nascimento de Jesus, enfim, houve o quebrar do silêncio de Deus. Então, aquele é o período interbíblico, depois você pode estudar direitinho, que é bem interessante. O fato é que essa condução da história do povo de Deus vai até esse período. Então, queridos, voltando, o fato é que os feitos de Josué se assemelham aos de Moisés. Porém, Josué, quando Moisés morre, contempla apenas a terra prometida, Josué não fez o que Moisés fez. Ele não formou um sucessor. E aí Hans Finzel diz o seguinte, que sucesso sem sucessor é um fracasso. Então Josué foi um grande líder que fracassou. Um grande guerreiro que falhou num detalhe. Ele não preparou um outro Josué, como Moisés preparou o Josué que o sucedeu. De modo que aos livros de Levíticos, Números e Deuteronômios está registrado os 40 anos da vida de Moisés conduzindo o povo, bem como o modo fiel de como andou com o Senhor, de como ele recebeu de Deus os mandamentos, juízos e estatutos das mãos de Deus, para que o povo, obedecendo, pudesse viver ao entrar na terra prometida. Moisés morre e Josué o sucede, tendo o livro com o seu nome
cujo propósito é narrar as suas batalhas e conquistas até entrar na terra prometida. Josué, com a sua bravura e fidelidade, fez o que tinha que ser feito. Introduz Israel na terra prometida. Cada qual ali com a sua tribo. Todo mundo ali com a sua garra de terra, todo mundo ali estabelecido. Mas não se preocupou em fazer um sucessor. Um líder, um que pudesse, assim como Moisés, assim como ele, consultar a Deus e ir à frente do povo nas batalhas. Após a sua morte, como nós lemos, com 110 anos de idade, o povo ali se encontra, cada qual com a sua tribo, mas sem um líder, sem um referencial. Não dá certo. Não tem como ser todo mundo líder. Tinha que ter uma referência, eles não tinham referência. Tinham grandes soldados, grandes guerreiros, mas faltava alguém que dissesse: ei, me sigam, vamos agora, vou consultar a Deus. Que era, na verdade, a continuidade dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, que esse líder deveria transmitir acima de qualquer coisa. Mas os desvios de Israel, meus irmãos, não estão tão somente no fato de Josué não ter preparado um sucessor, mas também e principalmente por eles, em suas primeiras batalhas, agora sem a presença de Josué, desobedecerem a ordem do Senhor, poupando por medo ou por alguma vaidade pecaminosa a vida dos povos dos quais o Senhor havia dito que eles deveriam exterminar, pois do contrário, eles serviriam de tropeço e de ruína na sua caminhada. As nações vencidas influenciaram com a sua cultura pagã e adoração dos falsos deuses. Como o povo é fácil, meus irmãos, de ser influenciados. Por isso que Deus exigia tanto ali do Moisés, do Josué, que inculcasse, que ensinasse. E as ordens de Deus eram incisivas: destruam. Deus sabia o que estava fazendo. Mas em alguns momentos, por medo, por vaidade, eles desobedeciam ao Senhor e poupavam o povo. O povo vai se desviar completamente de Deus e de seus mandamentos, de sua palavra. Vão viver como se nunca conhecera antes ao Senhor. Como se nunca tivesse conhecido a Deus. Vão se desviar completamente, semelhante aos seus antepassados. O ciclo, a partir dali, vai se repetir dia após dia. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 8, lá no início, quando eles estão ali sob a liderança de Moisés e a liderança de Arão, Moisés sobe lá no monte, demora um pouco, se distancia um pouco do grupo. Olha o que acontece, nós sabemos lá que Arão cedeu à pressão do povo e gerou aquele bezerro de ouro, e eles se prostraram diante, se prostituíram ante aquele bezerro, exaltando aquele bezerro, dizendo que foi aquele bezerro que os fizeram sair do Egito. Olha o que diz aí o versículo 8. Depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. Isso Deus falando para Moisés. Moisés, desce depressa, o povo se desviou. Foi ligeiro demais, Moisés. E fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí, queridos irmãos, não tem jeito, vai vir dura servidão e juízo de Deus, até que eles clamem, e Deus levante um libertador. E aí nós vamos ver os juízes levantados por Deus e outros que se levantaram por si mesmos. O período dos juízes iniciam no ano 1350 a.C. Veja se você lembra desses juízes. Duvido que você se lembre desse. Sangar. Já ouviu falar? Já, né? Claro, né? Abimeleque, Tola, Jair, Ibzan, Elon,
e Abdon não são nomes muito fresquinhos à nossa mente, não é? Mas e se eu falar de Otoniel? Já clareia, né? Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefter, Sansão e Samuel, o último juiz de Israel. Foi o último? Não, foi não. Teve mais 2. Só que foi ali ligadinho a ele, né? Os 2 filhos, Joel e Abias. E foi exatamente naquele curto período de Joel e Abias que surgiu no coração do povo o desejo de clamar por um rei que pudesse ir à frente deles nas batalhas. Então foram 14 juízes, ou melhor, 17 juízes. Mas se nós considerarmos que Moisés e Josué também foram juízes, então são 19 juízes. Mas é claro que Josué e Moisés não entram na relação. Então, são 17 juízes. Os que foram levantados por Deus e os que se levantaram por si mesmos. Então, queridos, esses juízes são levantados ou se levantaram para libertar Israel em meio a um ciclo contínuo de sobe e desce do povo. Entravam na terra louvando e glorificando a Deus, porque sempre que eles tomavam posse de uma terra, era porque Deus dava essa posse, que eles obtinham vitória, e sempre que eles obtinham essa vitória, é porque eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam obedecendo a Deus. Mas, queridos, logo eles também se desviavam dos caminhos do Senhor, e só não eram destruídos completamente, porque na misericórdia de Deus, quando eles clamavam, Deus levantava um juiz. Eles ficavam bem com Deus e logo depois pecava, indo após outros deuses. Sofriam, gemiam, clamavam e Deus levantava mais um libertador. Mas muitas vezes, de tanto se repetir o ciclo, acontece destes juízes também caírem em pecados, porque de fato, o livro vai nos conduzir em toda a sua narrativa para um juiz perfeito e santo, que é o Senhor Jesus. Então o povo pecava, Deus castigava, se arrependia, clamava, Deus levantava o juiz. Pecava, sofria, clamava, Deus levantava o juiz. E alguns desses juízes também começaram a se corromper, de tanto a coisa ficar nesse ciclo contínuo de pecado, de sofrimento e de clamar e Deus gerar misericórdia. O fato é que o final do livro, quando nós chegarmos lá, é que vai terminar sem juiz, sem nada. É que eles vão começarem a brigar entre si. As tribos, por exemplo, a tribo de Benjamim, por pouco não vai ser exterminada. No final, o livro vai contar isso. Porque de tanto eles ficarem nesse ciclo vicioso de pecado, de desobediência, clamarem, Deus tem misericórdia. Muitas vezes Deus vinha pesado, eles sofriam muito. E aí chega um momento que encerra ali aquele período. As tribos começam todo Israel começa a brigar contra a tribo de Benjamim. Até que vamos chegar no período do último juiz, que é Samuel. Que é interessante, Samuel não está nessa relação aqui. Samuel não está, por quê? Porque Israel passou um período longo sem juiz. É como se Deus dissesse, vocês querem assim mesmo, né? Tá bom, vou entregar vocês aí, vocês vão sofrer agora, vocês fazem aí. Tanto é que o livro vai dizer o quê no final do livro? Capítulo 21, versículo 25, o que é que diz aí? Naquele tempo não havia rei, cada um fazia como bem entendia. Então foi um período longo em que Israel ficou sem juiz, certo? Ele vai levantar 14 juízes, ou 17 juízes, ou 14 nessa primeira leva aí, mas no final do livro eles começam a se degradarem entre si. Irmãos, o fato é que tudo realmente estava caminhando para o justo e perfeito juiz. Por isso que nem os juízes de Israel, que eram homens de Deus, que Deus levantava, aqueles que Deus levantava, porque teve aqueles que nós vamos ver rapidamente, que eles se levantaram por si mesmos, eles não eram perfeitos, eles eram falhos, porque eles eram apenas uma representação, era algo passageiro, tudo apontava, tudo caminhava para o justo e perfeito juiz. Por isso, querido, nem os juízes, nem a monarquia depois dali vai gerar somente reis piedosos.
Eles não serão perfeitos e plenamente santos e justos, porque tudo apontava para Jesus. Mas nós temos muito que aprender com a vida deste povo e destes juízes, pois agora somos nós, o povo de Deus, ainda nesta peregrinação, agora a Canaã celestial, e com uma enorme bagagem de vantagem sobre eles, porque nós já vemos, nós já contemplamos o Salvador crucificado e ressuscitado, o justo juiz. Então, quando você pensar na história bíblica do Antigo Testamento, na vida dos juízes, na vida dos reis, lembre-se disso. Todos eles apontavam para Jesus. Mas hoje, o que nós temos mais para apontar para Jesus? Se Jesus já veio, se Jesus já foi rejeitado pelo mundo, se Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, há 2000 anos está à destra de Deus e intercede por nós. Quem é que você procura para ser referencial para você? Algum juiz, algum homem, alguma... Não, queridão. Agora é você. Somos nós. Somos igreja. Não temos mais desculpa, não. E às vezes nós esquecemos disso. Por isso não podemos esquecer, meus irmãos, que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. E o fato de nós estarmos aqui é porque Ele é misericordioso. Como foi misericordioso com estas gerações que ficaram para trás, que contemplaram tantas maravilhas de Deus, mas nenhum deles contemplou as maravilhas que eu e você tem contemplado. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, mas eu não vi. Mas você não tem a palavra de Deus como palavra viva? Eles não tinham a história do Messias, do Cristo, que nasceu de uma virgem, que viveu, que andou naquelas estradas, naquelas ruas empoeirentas de Israel, que foi rejeitado, que foi humilhado. Esse ensinamento precioso que nós temos nos 36 livros, esqueci, 27 livros do Novo Testamento. Eles não tinham isso, então nós temos uma bagagem muito maior. Então nós temos realmente, meus queridos irmãos, essa maior capacidade de poder olhar para toda a Escritura e louvar e exaltar a Deus e dizer: Senhor, como Tu és mesmo misericordioso, e eu devo realmente, Senhor Deus, me apresentar diante de Ti com temor e tremor, meu Senhor. E aí, o rei segundo o coração de Deus, este não pecou, este não experimentou corrupção, voltou para o céu tal como veio, e voltará e está à destra de Deus Pai, e intercede por nós. Davi era uma tipologia de um rei segundo o coração de Deus. Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração, como também Davi foi chamado de quê? De homem de oração. Não era Davi um homem de oração. Não foi Davi que não experimentou corrupção. Pedro vai falar isso. Olha, peraí, ó. Epa, isso aqui não se tratava de Davi, não. Davi morreu. O corpo dele se deteriorou, foi corrompido pela terra. O salmo aqui se refere a Jesus. Então, o salmo, ou os ensinos referente ao homem segundo o coração de Deus, apontava realmente para Jesus. O homem segundo o coração de Deus não cai em pecado. Não peca. Jesus viveu plenamente aquilo que Deus parcialmente projetou e deu ao homem, na pessoa dos profetas, na pessoa de Noé, na pessoa de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos juízes, dos reis, porque tudo caminhava, meus irmãos, para a plenitude dos tempos. Por isso que chegamos no período interbíblico, o período de silêncio de Deus, porque 400 anos iria representar o quebrado silêncio de Deus pela manifestação daquele que verdadeiramente pisaria a cabeça da serpente, daquele que poderia olhar para todos que olhavam para ele e dizer: quem dentre vós me acusa de pecado? Quem dentre vós ousa levantar o dedo contra mim? E nós sabemos que nenhum doutor da lei, nenhum fariseu ousou levantar a voz para Jesus, quando Jesus dirigiu, falando para que eles fizessem isso. Eles fizeram covardemente por trás. Mas quando Jesus perguntava, eles se calavam. Porque ali era Deus que estava falando. De modo, queridos, que o livro de Juízes registra a decadência do povo de Deus. Homens que na maioria das vezes não servem de referência final para nós.
de referência final para nós é Jesus. Eles são referências para nós. Mas homem de referência final para nós, para a igreja, não é Davi. Alguns querem justificar os pecados, né? Davi dançou, também posso dançar. Davi adulterou, também posso. Ele não é referência para nós. Referência final, não. Referência final para a igreja é Jesus Cristo. Davi foi referência para todo Israel. Por isso que, como é que diz lá a história dos reis, né? Fez o que era reto, segundo o nosso pai Davi. Ou seja, se comparado os atos dos reis que sucediu Davi, que era o mesmo sucedido, então, comparado aos atos de Davi, então fez o que era justo segundo o nosso pai Davi. E assim, fez o que era reto segundo Deus. Nós não fazemos o que é reto segundo Deus, com a justiça de Deus, com a beleza de Deus, com o amor de Deus. Por isso que ele é referência para nós. Jesus é a nossa referência. Então, não que sejamos melhores do que eles. Não, não somos, não. Não venha também com essa, né? Tem alguns que tripudiam sobre Adão, né? Sobre Davi e outros. Querendo, não, cuidado, não brinque com fogo também. Eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Foram santos dentro da medida de Deus, assim como Jesus Cristo exige que nós sejamos santos como Ele é santo. Como Jesus é santo. Sede justo, como é justo o vosso Pai que está no céu. Jesus exigiu de nós, ensinou para os seus discípulos sobre essa justiça. Ou seja, Jesus não disse, olha, seja santo, seja justo, como foi Davi, como foi Abraão, não. Ou seja, Jesus tomou como referência o próprio Deus. E hoje nós tomamos como referência o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que tudo, meus queridos, apontava para a necessidade de um Salvador, de um juiz perfeito, de um rei justo, pois os homens não são capazes de dar conta de si mesmo. O autor deixa claro ao dizer, como nós já lemos, né, que naquele tempo não havia rei, cada qual fazia do seu modo, da sua maneira, mas isso não mudou muito com a vida da maioria dos reis, pois tudo caminhava, tudo apontava para o rei perfeito. Ou seja, cada qual fazia do seu modo, porque não havia rei. Ah, vai vir um rei, vai melhorar. Não significou necessariamente. Por quê? Porque tudo estava realmente apontando para o rei perfeito. Então, o texto sagrado diz, no primeiro versículo do capítulo 1, que até começaram bem, não é verdade? Agora nós vamos entrar no livro de Juízes. Vamos só fazer a introdução aqui e deixa para domingo. Consultando o Senhor, mas não obedeceram conforme o Senhor falou. E aí eu digo para os irmãos, parcialidade na obediência traz consequência que não reconhecemos ou não aceitamos. Por quê? Porque achamos que seja justa a plena bênção incompleta obediência. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e recebo este castigo. Não damos conta do nosso erro, do nosso pecado, da nossa desobediência doentia e muitas vezes viciosa. Então o povo de Israel sofreram porque eles tiveram uma obediência parcial. E aí você vai ver no início do livro, né, belo, primeiro versículo, eles consultam, Senhor, quem primeiro das nossas tribos vai sair para guerrear? Aí o Senhor fala, não é? Mas eles não obedecem, meus irmãos, plenamente e vão sofrer as consequências. Qual foi a primeira tribo a começar a guerrear depois de Josué? Judá. Judá foi a primeira tribo. E aí Judá chama o seu irmão Simeão, a tribo de Simeão. E eles foram bem-sucedidos naquele primeiro momento, porque o Senhor era com ele. Mas aí vem o versículo 19. E aí nesse versículo 19 tem um mas. Ou seja, uma obediência que não foi plena. Versículo 19 do capítulo 1. É que diz aí, olha o mas, tiveram medo, né, do aparelhamento de guerra, e estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém, mas não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Ou seja, Deus disse, vai, eu sou com você, Judá, eu sou com você, Simeão, vá lá e vença. Mas aí, por medo, temeram o armamento de guerra deles, esqueceram que suas vitórias, meus irmãos, vinha pelo braço do Senhor, esqueceram do que os seus olhos viram acontecer, por meio de Moisés e Josué, tantas maravilhas, tantos sinais, e assim todas as tribos, todas elas,
seguem guerreando conforme a sua possessão da terra, mas há sempre um porém, há sempre um mas, indicando que eles não estavam obedecendo tal como deveria. Era uma obediência parcial, conveniente, interesseira, política, movida pelos interesses e não para a glória de Deus, semelhante à obediência e fé que alguns julgam ter hoje em Deus, mas desprezam a palavra, desprezam a Bíblia. Ou seja, eu obedeço a Deus, eu creio em Deus, mas desobedece às Escrituras, ou seja, não considera o livro sagrado, o livro santo. É uma obediência parcial. E aí o versículo 21 vai falar das outras tribos que vão subirem. E é interessante isso, meus irmãos, que Saul, né, quando Deus mandava ele executar determinada missão, ele jurava que tinha feito o que Deus tinha mandado, né? Olha, não, Samuel, eu obedeci. Ou seja, mas obedeci do seu jeito, da sua maneira, poupava pessoas, reis que Deus dizia para que eles não poupassem. Então, meus queridos, hoje é algo parecido. Em nome hoje do amor, né, em nome do acolhimento, em nome da teologia de inclusão, desobedecemos diretamente a Deus, a Bíblia. Ou seja, nós estamos mais interessados em obedecer dentro do nosso formato. Nós contextualizamos a nossa maneira de obediência a Deus. Essa contextualização está errada. O princípio é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí as tribos vão subindo para guerrear, mas todos eles com essa vaidade. Eles não expulsam completamente. E aí, como quando eu disse mais um pouco atrás, que eles não fizeram isso ou por desobediência, por vaidade ou por medo, nós vamos ver nos versículos 28 ao 32, que eles começaram a crescer, eles começaram a ter poder, sentirem-se poderosos, mantendo alguns ali, daquelas pessoas das nações entre eles. E são exatamente essas pessoas que eles vão mantendo entre eles, que vão influenciá-los a pecarem, a desobedecerem a Deus, porque Deus não havia permitido que assim fosse. Pode projetar? Versículos 28 ao 32. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsaram de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitaram em Gezé. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gezé. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quiltron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Vou chegar no 32, você me avisa. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe, enfim, todos foram fazendo dessa maneira. Todas as tribos, quando eles entravam no território, eles não cumpriam a palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia, meus irmãos, desde Moisés, passando por Josué, todas as vezes que eles entrassem numa terra, como foi o caso de Jericó, de Ai, eles tinham que destruir tudo tal como Deus havia dito. E é claro, meus queridos irmãos, que essa destruição não é por questões éticas ou questões raciais, como alguns antibíblicos querem argumentar, mas porque Deus queria que Israel possuísse um só coração e a adoração a um só Deus. Pois Deus sabia que se os habitantes estrangeiros continuassem no meio deles, vulneráveis como eles estavam emocionalmente, sem a presença de Moisés, sem a presença de Josué, eles facilmente iam ceder às tentações das mulheres cananeias, dos deuses, e foi exatamente o que aconteceu nesse longo período de 450 anos na regência dos juízes de Israel. E eles vão ser influenciados pelos deuses desses povos. E é incrível, meus irmãos, como os textos seguintes vão nos dizer que depressa eles se desviaram do caminho.
desconhecendo o caminho do Senhor, começaram a adorar deuses de pedra, de madeira, de prata e de tudo que eles proporcionassem alegria e prazer. Porque uma coisa que os homens não eliminam de suas vidas é alegria e prazer. Ou seja, tudo gira em torno desse sentimento, desse desejo desenfreado da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne. Hoje a expressão é: seja feliz, busque a felicidade. Talvez a gente diga isso, jamais vai acontecer comigo. Será? Talvez não sejamos levados a nos prostrar mais diante do pau e da pedra, mas nós começamos também a adorar falsos deuses, como o amor ao dinheiro, o amor ao romântico, o amor à beleza do corpo, ao bem-estar exacerbado, à saúde. Tudo isso, meus irmãos, é um modo de estabelecer ídolo, que interfere na nossa comunhão, no nosso crescimento espiritual com o nosso Deus. E aí uma frase que eu acho muito interessante é essa aqui: o medo de perder nos tira a vontade de ganhar. O medo de perder nos tira a vontade de ganhar. Ninguém entra no céu sem perder menos do que a sua vida. Paradoxo, não é? Mas é isso. Para ganhar tem que perder no céu. Jesus Cristo disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então muitas vezes o medo de ganhar nos desencoraja, nos tira o prazer ou a vontade, ou o medo de perder nos tira a vontade de ganhar, de seguir em frente. Foi o que aconteceu com Israel. Na verdade, quando eles deixavam os povos ali, era o medo de perder. Era o medo de perder. Era o medo de enfrentar e de repente eles perderem a batalha, mas Deus não tinha dito, Deus não estava com eles. Alguma vez eles perderam, Deus estando com eles? Não. Mas deixaram de ganhar. Deixaram de ganhar. Porque tiveram medo em perder, ficaram com medo dos armamentos. Quando o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, se esfria, sempre vamos colocar alguém ou alguma coisa no lugar para substituir o espaço vazio. Quando o nosso relacionamento com Deus entra em declínio, nós vamos escolher alguma coisa para preencher o espaço vazio que Deus não está mais ocupando em nosso coração. Somos um ser movido pela necessidade de adoração. E eu digo uma coisa para os irmãos para encerrar: ninguém deixa Deus por nada, ainda que o ídolo nada seja. Ninguém deixa Deus por nada. Pode ir atrás dos que deixaram Deus. Eles não deixaram por nada. Eles deixaram por algo que eles julgam que de certa forma está lá meio que paliativamente sustentando lá o vazio da sua alma. Ainda que esse ídolo, ou seja o que for que está ocupando o lugar que devidamente deve ser do Senhor, não é nada. Mas para ele naquele momento é, porque o homem precisa se escorar em alguma coisa. E felizes aqueles que não somente se escoram, mas aqueles que se abraçam, aqueles que se entregam ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo daremos continuidade, ainda sem entrar no primeiro juízo que Deus levantou. Só vamos entrar no primeiro juízo que Deus levantou só no último domingo desse mês, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar de pé para nós estarmos orando ao Senhor. Eu convido você a ler o livro de Juízes. Leia o livro de Juízes todinho esse mês. Dá para ler rapidinho. Né? Você vai ler, conhecer ali aquelas histórias bem legal. Né? E aí, bom que alguma coisa que de repente a gente tropeçou aqui, você pode depois, pastor, olha, eu estive lendo lá, vamos ver aqui. Aí, eu tenho nenhum problema com isso, irmãos. Tá bom? Às vezes aqui falta um pouquinho a memória e tal. E aí, às vezes a gente eu lembro quando eu estou aí, e alguém está pregando aqui, alguém diz uma coisa, eu só falo dizer, não é assim não, é isso aqui, não pode, né? No momento não é ideal, né? Mas depois pode. Depois a gente pode conversar, não tem nenhum problema, nós estamos aqui para aprender, né, da palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto maravilhoso. Agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Deus, nós pedimos a tua proteção, Senhor. Sabemos que estamos em meio ainda a essa pandemia. Enfim, Senhor Deus, mas nós cremos que agindo com prudência, com cuidado,
seguindo todas as orientações e, sobretudo, confiando em Ti, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor há de nos proteger, há de nos guardar, e ainda que se porventura, Senhor Deus, venhamos a sermos contagiados, porque não estamos realmente isentos, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer com que nada além de uma gripe, de uma febre nos suceda, e se algo mais acontecer também, Senhor, nós cremos que estando dentro da Tua vontade, será para a glória do Senhor. Então, Deus, aumenta, Deus, a nossa fé e a nossa confiança em Ti, sem jamais, ó Deus, agirmos de forma imprudente, de forma insensata, mas realmente confiados naquele zelo de sermos fiéis a Ti. Perdoa, Deus, nossos pecados, perdoa nossas faltas, abençoa-nos nessa jornada de estudo, neste livro tão precioso, tão santo que é toda a Escritura, a Bíblia Sagrada. E agora te pedimos, Pai amado, que leve-nos de volta, Senhor, para os nossos lares, nos dando uma semana abençoada em Tua santa presença. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.